Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e uma aula que eu sou apaixonado, que é o sistema circulatório. Nesse exato momento você tem 5 a 6 litros de sangue circulando por todo o teu corpo. E aí a gente já começa, qual é a função do sistema circulatório? Primeiro a gente tem que entender uma coisa. O nosso coração, a principal função do nosso coração é trabalhar como se fosse uma bomba. É o músculo, o coração é um músculo, tem musculatura estriada cardíaca, que começa a funcionar antes da gente nascer e só para quando a gente morre. E ele então está lá, dia e noite, todo momento batendo. Quando ele bate, o sangue, ele empurra o sangue e faz ele circular por todo o nosso corpo. Então está sempre circulando. Eu vou falar para vocês essa relação aqui, até quem sabe fazer ao vivo, né? Sempre falta uma coisinha aqui, mas a gente coloca essa relação. Mas antes, vamos lá. Primeiro, qual é a função, gente? O sistema circulatório, ele tem a função de carregar gases por todo o nosso corpo. CO2, para a gente conseguir eliminar. O2, imagina, você põe oxigênio nos pulmões. Ele tem que chegar para o teu sistema, para o teu sangue, né? E o teu sistema circulatório vai empurrar, vai levar ele para todas as células do teu corpo. Assim também é quando a gente come. Pô, você está comendo e aí os nutrientes, gente, o nutriente que você come não fica só numa célula do teu corpo, ele tem que ir para todas as células, inclusive os neurônios. Aí assim, como é que chega o gás, oxigênio nos neurônios? Como é que chegam os nutrientes nos neurônios? Poxa, sistema circulatório. Então ele pega todos os gases necessários, todos os nutrientes necessários e também ele coloca para fora as excretas que não fazem bem, que a gente tem que eliminar, que daí sai pela urina. Inclusive aqui dá para colocar, olha só que interessante, digestório e, vamos botar aqui assim, urinário, né? Isso aqui só para lembrar depois no final que tudo que a gente está falando nessa aula vai ter essa última relação aqui. Então tá, já sabe a função. Então transporte, carregar gases, nutrientes, excretas, tudo para que a gente possa eliminar ou que a gente possa carregar para dentro de cada uma das nossas células. Essa é a função do sistema circulatório. E quais são os órgãos que formam ele? O principal, tu sabe, é o coração. O coração nosso, o coração dos mamíferos, das aves também, mas isso a gente deixa para a zoologia. O coração dos mamíferos tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Eu vou falar um pouco mais quando eu trabalhar bem a anatomia dele aqui. Aí segue, olha, estamos seguindo o fluxo do sangue. Ele passa pelo coração, vai para as artérias, das artérias vai indo para o corpo e as artérias elas vão se ramificando até chegar nas arteríolas. São artérias mais fininhas, né? E daí elas vão se ramificando mais até chegar nos capilares. Gente, nos capilares ocorre a troca gasosa entre o sangue e os tecidos, as células, que eu também vou comentar um pouco mais aqui. Depois o sangue segue, entra nas vênulas e depois vai para as veias para voltar para o coração. Então aqui está na ordem. Se tu me perguntar qual é a diferença entre artérias e veias, basicamente as artérias são todos os vasos sanguíneos que estão saindo do coração em direção ao nosso corpo. Enquanto que as veias são todos os vasos sanguíneos que estão indo em direção ao coração. Elas têm uma diferença anatômica. Veja, as artérias elas têm que ser muito mais elásticas e resistentes para suportar essa pressão que é liberado do sangue, liberado pelo coração, né, a partir do coração, que o sangue é liberado para o nosso corpo. Então ela tem que aguentar. Se ela não fosse elástica, literalmente ia sair um grande jato, e isso também tem relação com pressão arterial, que eu também vou comentar nessa aula. Gente, essa aula é uma relação. O sistema circulatório é interessante porque ele faz o link entre todos os sistemas que a gente estudou até então. Se não fosse ele, nada adiantaria os outros, porque estariam isolados. Então ele faz toda essa comunicação. Também, por exemplo, comunicação hormonal. Pô, ainda falando de função, tu libera um hormônio. Esse hormônio tem que chegar em outra glândula, em outro receptor do teu corpo. Ele vai por onde? Corrente sanguínea. Então tá lá, isso é importantíssimo. Aí vai, como ocorre a circulação? É a pergunta. Isso é básico, você tem que saber. Então eu vou começar pelo coração. O sangue ele vem do corpo e desemboca aqui no átrio direito, essa primeira cavidade. O coração bate, lembra, o coração quando ele contrai é a sístole, quando ele relaxa é a diástole. Quando a parte de baixo entra em sístole, a de cima está em diástole, e aí vice-versa, sístole, diástole, sístole, diástole. Sempre assim. E isso faz com que o sangue entre aqui, seja forçado a vir ao ventrículo direito. Do ventrículo direito ele vai para a artéria pulmonar. Olha que interessante. A única artéria que carrega sangue venoso é a artéria pulmonar, porque ela está saindo do coração, mas o sangue está pobre em gás e oxigênio. E ela manda para os 2 pulmões esse sangue. No pulmão,
lembra lá, sistema respiratório, ocorre a hematose, a troca gasosa. E esse sangue agora volta para o coração, ele volta para cá, para o átrio esquerdo. O coração contrai, o átrio contrai e manda o sangue para o ventrículo esquerdo. Perceba que o ventrículo esquerdo ele tem a parede muscular muito mais forte, justamente para ele ter a força, ter a pressão para mandar para a artéria aorta e distribuir sangue para todo o nosso corpo. Então olha só, o sangue átrio direito, ventrículo direito, pulmões, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, corpo. Trocas gasosas no corpo. E assim volta. É sempre essa direção. Tá, professor? E se o coração bobear e mandar para outros lados, nosso sangue não vai acontecer. Justamente porque é contínuo esses batimentos e essas válvulas que tem aqui, elas impedem que o sangue volte. Então, quando contrai, vem para cá. E quando o ventrículo contrai, não consegue voltar para o átrio. O único escape é para essa artéria ou para a artéria aorta, se ele estiver no ventrículo esquerdo. Então isso aqui é muito importante, essas válvulas que é bicúspide e tricúspide. Mas tranquilo. Então essa sim é a circulação. E as trocas gasosas? Bem, a troca gasosa vai acontecer nos pulmões, onde sai o CO2 e entra o O2, isso é hematose, a gente estudou em sistema circulatório, desculpa, em sistema respiratório, e também as trocas gasosas vão ocorrer lá nos nossos tecidos, em todos eles. Então quando o sangue sai aqui rico em oxigênio, ele é distribuído pelo nosso corpo. Lá, grava aqui, são nos capilares, vasos sanguíneos muito finos, muito finos, microscópicos, às vezes formado por uma única célula que se fecha nela mesma. É ali que vai acontecer a troca. O O2 vai entrar por difusão nos tecidos e o CO2 vai sair também por difusão nos tecidos. Então é aqui. Tá, professor, mas para aí, pode acontecer a distribuição de sangue pelas artérias? Poxa, a artéria, gente, essa artéria aorta, ela tem o calibre de um dedão. A parede super espessa, não vai fazer a troca gasosa. Então o teu sangue ele tem que ir se ramificando para entrar em vasos microscópicos para dali sim fazer essa troca gasosa. Então a troca gasosa vai acontecer tanto no pulmão, tá, quanto em todos os tecidos do nosso corpo. E o que é a pressão arterial? Como eu disse para você, o nosso coração entra em sístole e entra em diástole. Sempre, sístole, diástole. Sístole, diástole. Quando o ventrículo esquerdo entra em sístole, ele manda o sangue com uma força tremenda. Se eu cortar meu braço agora, que eu não vou fazer hoje porque eu posso morrer, mas se eu cortar o braço, ele vai jorrar sangue 5 metros de distância. De tão forte que é a pressão que sai para aqui. Veio para o nosso cérebro, passa pelo nosso braço, é distribuído pelo corpo, e a pressão é extremamente forte. Se a pessoa cortar aqui, ela pode morrer. Porque passa uma artéria muito grossa aqui. Até inclusive, se tu sabe, cortou. Se você se corta e o sangue jorra, literalmente jorra com força, você cortou uma artéria. É muito mais comum a pessoa acabar tendo uma hemorragia por lesionar, por cortar uma artéria do que uma veia. Porque a veia, o sangue está muito mais lento. Tá? E eu vou falar para vocês sobre essas veias aqui um pouco mais. Ok? Então, a pressão arterial é isso. Quando você verifica a pressão, tem duas, né? A gente fala, a pressão tipo 12 por 8. A pressão 12, eu não vou entrar aqui nas medidas físicas dela, mas é a pressão que a nossa artéria recebe. O nosso coração manda uma pressão forte. A nossa artéria recebeu. Aí ela vai amortecer e vai liberar outra pressão. Então é 12 por 8. Olha que legal. 12 por 8. Se a pressão sobe demais, olha os riscos. Lembra lá, nós estudamos já no sistema urinário, sistema excretor lá, a gente falou que o sódio ele pode aumentar a pressão. Por quê? Se você tem muito sal no teu sangue, ele vai atrair água, o teu sangue fica mais volumoso. Ao ficar mais volumoso, o teu coração tem que fazer mais força. Consequentemente, aumenta a pressão. Outra coisa, se as tuas artérias, isso pode ser um problema crônico que dá do nada, genético, a pessoa chega do nada, por que eu tô com pressão alta se eu me cuido? Isso pode ser genético. As tuas artérias, elas ficam com as paredes mais rígidas. Se elas ficam com a parede mais rígida, ela não consegue suportar, não consegue amortecer a sístole, então, o 12 que eu falei da pressão. Então, se ela não amortece, o sangue vem num jato mais forte. E ao vir num jato mais forte, a pressão sobe. Qual é o risco disso? Poxa, se você tem uma aterosclerose, ou tá com, sei lá, com algum problema em algum vaso sanguíneo, ele pode romper e dar o derrame. Tranquilo? Então a pressão arterial é muito importante mantê-la saudável. Como é que a gente mantém, gente? Nosso corpo ele foi feito para se locomover. Então o nosso coração ele tem que estar sempre em movimento. Claro, nosso coração tem que estar, senão a gente morre. Mas quando a gente se movimenta, a gente estimula ele a continuar circulando. E se o nosso sangue circula, impede que ocorra acúmulo de gorduras e tudo mais. É óbvio que se você tiver uma alimentação saudável, é muito melhor aliar o exercício com a alimentação saudável. Bom, se você tem uma alimentação muito ruim, pode dar o que é chamado aterosclerose, que também tem, além da alimentação,
A aterosclerose tem fatores genéticos também, que é o acúmulo de gordura, de colesterol, sobretudo colesterol ruim, o LDL, que ele vai se acumulando em algumas artérias. Se pega na artéria coronária, uma artéria que passa aqui pelo coração, ele pode impedir que o sangue chegue no coração. Se o sangue não chega no coração, em alguma parte dele, ele não vai receber o gás oxigênio. Se não recebe gás oxigênio, ele não consegue produzir energia. Se não produz energia, ele morre, o tecido morre. Isso aí é o infarto agudo do miocárdio. Miocárdio, que é o músculo do coração. Por isso que a gente tem que estar sempre se alimentando, fazendo exercício, para evitar qualquer problema relacionado. Então vamos lá, qual é a relação de tudo isso que eu falei para vocês? Primeiro, o sistema circulatório se relaciona com o respiratório. Porque o que adianta tu ter um pulmão respirando se o sangue não está passando constantemente por ali? Também com o sistema digestório. O que adianta você comer uma comida se esses nutrientes não vão chegar no dedão do teu pé? Vai passar só no intestino? Não, o teu sangue que vai pegar, né, ocorre a absorção, cai na tua corrente sanguínea, por exemplo, a glicose, vitaminas, aminoácidos, tudo mais, e é o sangue que distribui por todas as trilhões de células do nosso corpo. E também o sistema urinário, que eu tinha até deixado de colocar, mas que eu coloquei aqui, porque você tira as impurezas, saem as impurezas da célula. Não pode ficar no nosso sangue, não pode ficar no nosso corpo. Então o nosso sangue pega, leva até os rins que estão fazendo a filtração e a gente elimina pela urina. Olha que legal, gente. É como se o sistema circulatório fosse aquele paizão de todos, né? Ele que une todos os sistemas, porque de nada adianta ter todos funcionando se o sangue não está circulando. Por isso que se o coração para, a gente morre. Tá, professor, mas parei. Se os nossos, sei lá, se um dos nossos rins para, tá, a gente faz uma hemodiálise, tudo bem, faz um transplante de rim, tá. O coração, se ele para, a pessoa em minutos morre. Se falta oxigênio no cérebro, tu já desmaia na hora. Se tu, às vezes, baixa a pressão, por que tu desmaia quando baixa a pressão? Baixa a pressão, teu coração está bombeando, mas está muito fraco o sangue. Então, uma defesa é você desmaiar porque o sangue chega, olha o que é a evolução, o sangue vai chegar no teu cérebro. Ok? Bom, e aqui para finalizar, as veias, pessoal, as veias que estão indo para o coração, elas possuem algumas válvulas. Essas válvulas têm esse formato mais ou menos. Repara aqui, imagina, o sangue passou por todos os capilares, está voltando para o sangue. Nas veias, a pressão sanguínea é muito baixa. Então ter as chamadas válvulas, elas fazem com que o sangue passe e pare um pouquinho ali, sem poder voltar, porque ele não consegue voltar, ele fica preso nas válvulas. Aí ele passa para outra e não consegue voltar, ele fica preso ali. E junto com a musculatura aqui da volta, que é chamado de coração auxiliar, se isso aqui está na canela, existem os corações auxiliares. Quando você pressiona, esse músculo aperta às vezes e impulsiona com mais força o sangue ainda. Isso é chamado de corações auxiliares. Claro, não é um coração, é músculo que empurra o sangue a partir das veias até chegar no teu coração. Aí veja bem, pessoas que têm problema nessas veias, né, nessas válvulas aqui, tá? Ela acaba tendo o chamado de... me fugiu o nome agora, mas vou lembrar. Se tem veias varicosas, que são chamadas de varizes. Sabe aquelas varizes que a gente tem nas pernas? Muitas vezes é porque algumas dessas válvulas ficou com defeito, e o sangue ele voltou para cá e ficou preso. Ele não consegue voltar com tanta eficiência. Tá? Esse é o problema de ter. Então, claro, gente, exercícios. Tem que exercitar. Para o sangue circular, tem que exercitar. É a melhor saída. Nós evoluímos nos exercitando, caminhando. Hoje somos sedentários, ficamos em casa, tem comida no supermercado e hoje fazemos muito menos exercício. Não faça isso, na verdade, não faça o não exercício, faça exercício. Ok, gente? Um grande abraço, nos vemos muito em breve nas próximas aulas. Tchau, tchau.